Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje é a próxima convocação da seleção brasileira. Apesar de ainda não ter uma data definida, será nas próximas semanas, porque o Brasil vai enfrentar o Equador e o Paraguai nos dias 6 e 10 de setembro pelas eliminatórias. Então a ideia aqui é o seguinte, falar quais podem ser as alterações e principalmente os jogadores do futebol brasileiro que estão se destacando e podem ser convocados devido à pré-temporada na Europa. Então a tendência é que a gente tenha mais jogadores do futebol brasileiro na próxima lista do Dorival Júnior. Primeiro, vou falar sobre os jogadores que estiveram na Copa América e podem deixar essa lista. Começando pelo gol, acredito que o Bento, pela mudança de time, ter deixado o Atlético Paranaense, é um forte candidato a talvez não aparecer, até justamente porque o Brasil tem muitas opções nessa posição, assim como o Rafael, goleiro do São Paulo, também pela forte concorrência, por ser um cara um pouco mais velho. O Danilo, lateral direito, foi capitão da seleção brasileira, mas deixou em dúvida se vai prosseguir, muito por um desgaste ali de torcida. Eu acredito que ele pode estar um pouco cansado dessa cobrança. Ele discutiu com torcedores durante a Copa América, então pode ser que ele tire um tempo, ou até mesmo o Dorival entenda que seja um bom momento para deixar o Danilo descansar um pouco, deixar ele um pouco fora desse clima de seleção brasileira, apesar dele ser um dos líderes dessa geração. Acredito que pode ser, até porque também não é um jogador tecnicamente muito acima, pode ser que ele fique de fora. O PP, por ter tido poucos minutos na Copa América, assim como o Gabriel Martinelli, são outros dois nomes que podem sair aí da próxima convocação. E aí sempre lembrando, esses jogadores que estão na Europa podem ficar de fora justamente por essa questão física. Não vou cravar aqui quem deve ser chamado, quem não deve, justamente por isso, porque a gente não tem acesso a essas condições físicas dos jogadores que estão no futebol europeu. Então isso vai ficar muito a critério da seleção brasileira, que é mais levantar nomes que merecem ou que podem ser chamados de acordo com o que estão apresentando, ou também de acordo com o que o Dorival já demonstrou em termos de confiança, de tempo de jogo. Então PP e Gabriel Martinelli são outros dois nomes, assim como o Evanilson, que está deixando o Porto para o Bournemouth. Essa mudança de time pode fazer com que ele saia da próxima lista. Antes de chegar ao futebol brasileiro, também vale destacar que podemos ter algumas novidades no futebol europeu. Primeiro, como goleiro, tem o Luiz Júnior, goleiro do Famalicão, de 23 anos, jovem, promissor. Falei dele no outro vídeo aqui sobre como seria a convocação das Olimpíadas, vou até deixar aqui no card. É um cara muito promissor que pode aparecer aí nas próximas listas do Dorival. Acho que já é um goleiro que tem sido observado pela seleção brasileira. Se não tem sido, é para ser, porque tem se destacado muito no futebol português. O Carlos Augusto, da Inter de Milão, a gente sabe que na lateral esquerda não tem um jogador que chegou e tomou uma posição. Tanto o Arana quanto o Wendel ficaram um pouco abaixo, então pode ser que o Carlos Augusto apareça nessa convocação. O Casemiro teve uma estreia de Premier League fenomenal. Ele ficou de fora da Copa América muito pela péssima temporada que fez, e eu falei aqui no canal que foi justo o Casemiro ter ficado fora da Copa América, mas assim, estando em condição física ideal, retomando aquele futebol que todo mundo sabe, ele é um dos melhores volantes do futebol mundial. A gente torce muito para que ele se recupere. Ele deu indícios disso no primeiro jogo do Manchester United na Premier League, então também pode ser um jogador a voltar aí a ser convocado, justamente também pela carência da seleção nesse setor. A gente tem alguns volantes promissores, mas nenhum que ainda tenha chegado e assumido totalmente a condição de titular, que tenha feito atuações do nível que o Casemiro já apresentou. Então o Casemiro é um jogador que pode aparecer aí na próxima lista. E aí outros dois que já estão no radar da seleção brasileira há muito tempo, já chegaram a ser convocados. O Galeno do Porto teve um início de temporada muito bom novamente, mas acho que pela forte concorrência, difícil ele ser chamado. O Brasil tem muito ponta bom. E o Matheus Cunha do Wolverhampton, que vem da melhor temporada dele no futebol inglês, um cara que tem uma característica diferente de ser um centroavante um pouco mais móvel, quase um falso 9, cai pelas beiradas muito bem, então pode ser uma alternativa para o Dorival. E aí chegando agora no futebol brasileiro, vamos lá, tem alguns nomes que eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu acredito que não tenha tanta possibilidade, outros eu vou discorrer um pouquinho mais sobre eles. Começando pelo John, do Botafogo, talvez o melhor goleiro do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, um pouco mais jovem do que o Rafael, tem 28 anos, goleiro muito explosivo. O Brasil tem muito goleiro bom, então se eu deixar de citar algum é por isso, mas acho que nesse momento o John poderia ser um goleiro mais confiável nesse sentido, que tem apresentado um excelente nível. E aí um pouco mais velho, quase da idade do Rafael, até um pouco mais, né? O João Ricardo tem 35 anos, também fez um excelente brasileiro aí pela Fortaleza. Acho mais difícil justamente pela idade, por
ser uma temporada atípica, assim, não é do nível do João Ricardo fazer excelentes temporadas assim, apesar que o John também é a primeira que ele realmente cresce nesse sentido. Então, são dois goleiros assim que podem, quem sabe, aparecer na próxima lista. Na lateral direita, muito tem se falado do William, do Cruzeiro, líder de assistências do Campeonato Brasileiro, tem apoiado muito bem, caiu um pouquinho de nível nos últimos jogos, mas ainda assim não deixa de ser uma opção justamente por essa carência que a gente tem na lateral direita. Não descarto totalmente o nome dele na próxima lista, fazer um teste, um cara que tem apresentado uma qualidade tanto de passe, de cruzamento, de finalização, talvez seja o melhor lateral direito no futebol brasileiro em 2024, então o William é um jogador que pode aparecer nessa posição. Do outro lado, a gente tem o Ayrton Lucas, e aí só lembrando, né, são jogadores do futebol brasileiro em termos de novidade, porque, por exemplo, o Guilherme Arana não seria uma novidade, então eu vou focar só nos nomes que ainda não foram chamados, que não estiveram na lista da Copa América. Então, Ayrton Lucas, que já tinha sido convocado pelo Dorival Júnior, retomou um pouco do bom futebol. O Vini se machucou, então também ele vai ter uma sequência positiva em termos de titularidade, um jogador que faz bem o corredor também, assim como o Guilherme Arana, não descarto também. Na zaga, o Brasil tá muito bem servido, então eu imagino que seja muito difícil um desses três nomes aparecer na próxima convocação, mas só para não deixar de citar, se for para chamar alguém no futebol brasileiro, provavelmente seria um dos dois zagueiros do Flamengo, Léo Pereira ou Fabrício Bruno, principalmente o Fabrício Bruno, que é o melhor zagueiro do Flamengo, talvez o melhor do futebol brasileiro, né? Defensivamente muito bem, pelo alto, pelo chão, muito rápido, já foi convocado pelo Dorival, apresentou um bom futebol, então não descarto, mas também tá naquele imbróglio de talvez sair do Flamengo, então acho um pouco mais difícil. E tem outros zagueiros no futebol europeu que estão acima dele, e o outro seria o Murilo do Palmeiras, que também tem feito mais uma boa temporada, apesar de estar um pouco abaixo, mas são nomes aí que poderiam aparecer. Como volantes, eu separei apenas dois, sendo que um eu acho bem possível de retornar, que é o André do Fluminense. Eu sou fanzaço do André, claro, ele teve o alto nível com o Fernando Diniz, no começo do ano ele se machucou, e agora tá tentando retomar o futebol dele com o Mano Menezes, que tem um estilo de jogo diferente do Fernando Diniz, então ele não tem mais aquele protagonismo que ele tinha com o Diniz de abaixar e ser o cara da saída de bola, mas eu ainda vejo o André com muito potencial e um jogador diferente, de mais passe curto, que gira um pouco mais rápido do que os volantes que a gente tinha na Copa América. Então pelo menos eu acho que poderia ser uma alternativa boa, convocar o Casemiro e o André novamente, um cara um pouco mais forte fisicamente, um jogador de elite, né, pelo menos nos últimos anos foi assim, a última temporada infelizmente não, e o André, um cara mais promissor, com a saída de bola muito boa e para ter justamente essa alternativa. O outro seria o Zé Rafael, já acho um pouco mais difícil, justamente também por essa fase um pouco mais turbulenta, né, digamos assim, do Palmeiras, e também acho que outros nomes aí do futebol europeu estão à frente dele. Como meias, eu destaquei 4 aqui, sendo que o meu favorito é o Matheus Pereira. Ele tem tido um período um pouco mais irregular, mas assim, por que eu gostaria do Matheus Pereira na seleção brasileira? Porque nenhum dos nossos meias, o Andrés tem um pouquinho disso, mas o Paquetá é um jogador de mais aproximação, o PP é um cara mais de condução, e o Matheus Pereira seria esse terceiro meia com um pouco mais de visão de jogo, aquela bola enfiada, que acho o último homem, o centroavante, fazendo facão, os pontas em velocidade. Eu acho que o Matheus Pereira é um dos poucos jogadores, um dos poucos meias que a gente tem com essa característica. É um craque, assim, que vai chegar no futebol europeu, por exemplo, e seria destaque. Não é. É da qualidade de um Lucas Paquetá? Não é. Mas eu acho que em termos de característica, ter o Matheus Pereira para ter esse passe final, que é a grande qualidade dele, acho que seria uma boa. E aí tem outros meias também que tem jogado muito bem. O Gerson retomou um pouquinho, aí um setor um pouco mais atrás, pode jogar até como um segundo volante, mas acho que é um nome pra gente ficar de olho, tem retomado um bom futebol no Flamengo. O Gustavo Scarpa não convocaria, por quê? Porque ele rende muito como ponta aberto pela direita, trazendo pra dentro, e na seleção a gente já tem muito ponta que faz isso, tem o Rafinha, tem o Rodrigo, tem o Savinho, e como meio o Scarpa não tem aquele diferencial como o Matheus Pereira, que é o último passe, ele tem bons cruzamentos, mas não é um cara muito habilidoso, tecnicamente falando, sabe? Então eu não convocaria o Scarpa nesse momento, apesar de ser um dos destaques do futebol brasileiro em 2024. O Veiga é sempre um nome que a gente fica de olho, por tudo que já apresentou, mas também acho um pouco mais difícil. No ataque eu separei 4 nomes. Primeiro, o Estevão do Palmeiras, e aqui eu não abriria mão de já convocar o Estevão. Mas tá voltando de lesão, mas é muito novo, mas não sei. Cara, pra mim não tem discussão que o Estevão é o próximo nome dessa seleção, assim, é impressionante. Eu fico abismado quando eu falo do Estevão, assim, porque eu comecei a acompanhar futebol em 2010 e desde então eu não vi um cara com
com tanta qualidade técnica igual o Estevão, com tanto diferencial de criatividade, de condução de bola, de ser, assim, cara, um craque geracional mesmo, assim, sem dúvidas que eu falo isso, é difícil. Claro, a gente, futebol, o cara pode se machucar, o Ganso a gente esperava disso dele, pode não atingir o potencial que a gente espera, mas assim, eu já começaria a colocar o Estevão para ter o ambiente de seleção brasileira, para ser uma opção, porque assim, ele estando bem fisicamente, são poucos melhores que têm jogado melhor que ele, aproveita também esse momento que na Europa os jogadores estão um pouco mais abaixo fisicamente, convoca o Estevão, mas tá voltando de lesão, mas o jogo é daqui 2-3 semanas, então até lá ele já retomou a condição física. Acho que quanto antes ele começar a ser convocado, melhor pra gente. O outro nome que eu gostaria de ver na seleção brasileira, e eu falei muito na Copa América já, era o Pedro, só que o Pedro se machucou, e aí são 2 a 3 semanas paradas, e ele voltaria justamente quando a seleção brasileira estaria ali se apresentando, ou então talvez até jogando, então dificilmente ele vai aparecer. Eu acho que teria muita chance dele ser convocado pelo Dorival, já trabalharam juntos, é um cara diferente também em termos de pivô, talvez o melhor jogador do futebol brasileiro em 2024 ao lado do Estevão, né, ele, o Matheus Pereira, dá pra ter uma discussão aí, mas o Pedro é o grande artilheiro, acho que entregaria muito pra essa seleção, um 9 diferente, sabe, mas infelizmente não vai ter como convocá-lo. O Luiz Henrique, do Botafogo, é outro nome que tem jogado muito, mas aí bate naquela tecla de concorrência, né, cara? A gente tem muito ponta direita, e aí ponta direita com característica parecida, canhoto, que puxa pra dentro, com drible veloz. Então, assim, acho um pouco mais difícil pro Luiz Henrique ser convocado. E pra fechar, o Paulinho, que é mais um segundo atacante, uma característica um pouco mais diferente, talvez mais parecida ali com o Matheus Cunha, mas que tem feito muitos gols, tem tido atuações muito boas, ele perde algumas vezes algumas chances claras, mas acho que também é um nome pra gente ficar de olho. Então, são esses as possíveis novidades da seleção brasileira. Deixem aí nos comentários quem faltou, quem você convocaria, qual as mudanças que você faria em termos daqueles jogadores que foram para a Copa América. E deixe seu like se você curtiu o vídeo, se inscreva aqui no canal. Um abraço e até a próxima.